a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que alegria, que bênção estarmos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, bendizer a Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor é eterno, a sua fidelidade de geração em geração. Que bom, que bom, que bom que eu posso estar aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor para todos. Que bom que vocês estão aí para ouvir a palavra, cultuar a Deus e serem edificados na presença do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, o Salmo 29. Salmo 29, Deus age na tempestade, Deus da tormenta. Salmo 29, abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura na projeção. Nós lemos sempre na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim o texto bíblico, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que o Senhor dê força a todos que estão cultuando conosco hoje. E que o Senhor dê paz, abençoe com paz a todos que estão conosco. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, Deus que preside aos dilúvios, o Deus que como rei presidirá para sempre, Deus que age na tempestade, Deus a quem tributamos glória e força, Deus a quem tributamos a glória devida ao seu nome, Deus a quem adoramos na beleza da sua santidade, Deus cuja voz é poderosa, a ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o teu nome, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento cultuando a Ti, ó Deus eterno, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, e a todos que estão cultuando juntos nessa transmissão, nós queremos declarar, Senhor, a Tua santidade, a todos que estamos cultuando juntos, Senhor, nessa transmissão. Nós queremos declarar, Senhor, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua benevolência, a Tua maravilhosa graça, e queremos Te adorar de todo o nosso coração, e que este culto, Senhor, seja um meio de graça para abençoar a todos, Senhor.
que a tua boa mão seja com todos, Senhor, e que neste momento o teu nome seja glorificado, porque este culto é para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Cante conosco agora. As letras dos cânticos vão estar aí na projeção. Cante conosco, adore a Deus conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sem tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bendito é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Dez mandamentos, meus irmãos. Vamos aos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Em todos os cultos nós recitamos 10 mandamentos, nós recitamos também o credo apostólico, nós oramos a oração do Pai Nosso,
E é isso que eu quero convidar vocês para fazer agora, recitar o credo apostólico. Vamos todos juntos então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, o credo apostólico é um perfeito resumo da doutrina cristã, daquilo que os cristãos historicamente creem, historicamente confessam. E quando nós falamos em creio na Santa Igreja Católica, nunca é demais avisar que a beleza desse artigo, a Santa Igreja Católica, está falando da beleza da catolicidade da Igreja, da maravilha que é a Igreja de todos os tempos, de todos os lugares e de todos os cristãos. Por isso, catolicidade significa a Igreja de todos, a Igreja universal. Vamos ao catecismo, e hoje nós vamos ao catecismo de Heidelberg, perguntas 59, 60 e 61. As perguntas do catecismo, cada domingo, elas correspondem ao sermão de cada domingo. Pergunta 59, então, catecismo de Heidelberg. Que proveito tem sua fé no Evangelho? Mais uma vez eu vou fazer a pergunta e todos respondem junto. Que proveito tem sua fé no Evangelho? Resposta: o proveito é que sou justo perante Deus em Cristo e herdeiro da vida eterna. Pergunta número 60. Como você é justo perante Deus? Novamente a pergunta: como você é justo perante Deus? Resposta: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal. Todavia Deus me dá, sem nem mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. E pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Novamente a pergunta. Por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta. Eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir esta santificação. Maravilha. Bom, agora nós vamos, dentro deste tema, falar sobre graça e justificação no sermão de hoje. Vamos ao sermão de hoje. Nós encerramos no domingo passado a série Doutrinas que Trazem Esperança, e nós estamos para começar uma outra série, que são os personagens dos evangelhos. Já fizemos os personagens da cruz e vamos começar uma série de personagens dos evangelhos.
E enquanto isso, nós vamos aos sermões, alguns sermões avulsos. E nós queremos começar a série assim que voltarmos aos nossos cultos presenciais, que nós esperamos que seja já bem próximo. Então, enquanto isso, vamos a alguns sermões avulsos. E hoje eu quero trazer uma pregação, um sermão, no livro de Gálatas, capítulo 1 e 2. Isso é muito importante para o nosso entendimento do Evangelho. E nós vamos ler então, meus irmãos, o capítulo 1 e o 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos à leitura do texto, o texto vai estar aí na projeção também, e nós lemos, a leitura a gente faz sempre na versão Almeida atualizada. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema aqui seja amaldiçoado, ou seja maldito. Esse é mais ou menos o sentido do termo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Isso aqui, meus irmãos, está em Atos 14 já, se vocês querem fazer um paralelo. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, ou seja, a praticar as ordenanças judaicas. E por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, ou seja, voltar ao sistema judaico, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiada, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, Paulo foi incumbido, né, de pregar o evangelho aos gentios, sem aquelas ordenanças rabínicas, enquanto Pedro pregava para os judeus. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, pregar entre os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conhecer a graça que me foi dada a Tiago, Cefas ou Kefas e João, que me eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, e recomendando-nos sempre que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas ou Kefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Kefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meus irmãos, aqui está o primeiro e o segundo capítulo, aqui estão o primeiro e o segundo capítulo de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos então fazer uma exposição, rápida exposição na verdade, um apanhado rápido desses dois primeiros capítulos, e na verdade uma síntese também da carta de Paulo aos Gálatas. E o título de hoje será o Evangelho da Graça e a Justificação. A carta aos Gálatas, meus irmãos, é um chamado ao Evangelho. Ela é uma convocação às igrejas para que pregue o Evangelho na forma mais pura. E a primeira parte da carta fala sobre o que é o Evangelho. Do versículo 1 ao 5, está definindo o que é o Evangelho. O Evangelho vem da parte de Deus, e o Evangelho prega ao Senhor Jesus Cristo.
ele que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Essa é a essência do Evangelho. E a carta aos Gálatas é uma mensagem que faz um marco divisório, é o texto que inaugura o cristianismo. A carta de Paulo aos Gálatas é o texto que inaugura o cristianismo. Disputa isso com, talvez, a primeira carta aos Tessalonicenses como o primeiro texto cristão escrito, primeiro texto canônico que for escrito, porque os evangelhos foram escritos depois, contando a história de Jesus, mais de 20 anos depois dos evangelhos. Então a carta aos Gálatas é o texto inaugural do cristianismo. Na verdade, a carta aos Gálatas, literariamente falando, ele inaugura o cristianismo. Se vamos falar hipoteticamente, se não houvesse a vida, a história de Jesus, se Jesus não tivesse existido, e mesmo assim houvesse o cristianismo, a carta aos Gálatas seria esse marco fundador. Seria o início do cristianismo, seria a invenção do cristianismo, seria a carta aos Gálatas. Óbvio que isso é uma ideia hipotética até absurda para nós, porque nós cremos na vida de Jesus, que Jesus veio ao mundo, na historicidade do nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa histórica do Senhor Jesus Cristo. Mas Gálatas é esse marco divisório que inaugura a diferença entre judaísmo e cristianismo. O apóstolo Paulo fez essa divisão entre o cristianismo judaico e o cristianismo gentílico, porque havia aquele cristianismo entre os judeus que não mudou absolutamente nada entre os judeus, porque eles eram judeus, eles tinham os costumes dos judaicos e principalmente do judaísmo rabínico, como era conhecido, aquele judaísmo cheio de regras, que interpretou a lei do Antigo Testamento com aplicações extremamente legalistas e exageradas. E a carta aos Gálatas, então, ela inaugura o cristianismo, fazendo a divisão entre antes do cristianismo e depois do cristianismo, porque até então o cristianismo era parte da espiritualidade, da religiosidade judaica. E todos os cristãos até então, eles praticavam circuncisão, guardavam o sábado, eles obedeciam à lei, obedeciam às regras rabínicas. E a partir, então, do apóstolo Paulo, é que ao pregar aos gentios, isso está muito bem definido a partir do capítulo 11 de Atos, muito bem definido essa pregação de Paulo àqueles que não eram judeus, e que Paulo briga, então, ele faz uma cruzada, ele faz uma guerra, digamos assim, teológica, para desobrigar os gentios a cumprir as regras rabínicas. E isso está registrado em Atos, capítulos 14 e 15. E então Paulo aqui então está dizendo que pregar o evangelho rabínico, ou da forma rabínica aos gentios, seria pregar outro evangelho, porque estaria voltando, era uma volta atrás. Então, outro evangelho que Paulo fala aqui em Gálatas e condena aqui em Gálatas é a volta ao judaísmo rabínico. Isso vai do verso 6 até o capítulo 2, verso 21, que nós lemos. Porque o judaísmo rabínico, ele aprisionava as pessoas. A lei, ela era interpretada de forma que prendia as pessoas a um jugo. E Paulo está dizendo que a liberdade chegou por meio de Cristo. O medo de não ser aceito por Deus chegou ao fim por meio de Jesus. O medo da lei, como o judaísmo rabino transmitia, que o terror da lei, o terror de que Deus não aceitava ninguém de jeito nenhum. Então o medo da lei chegou ao fim e a condenação da lei chegou ao fim. E esta carta anuncia que a lei não poderia salvar, mas somente condenar. E quem quebrasse a lei deveria ser condenado, mas quem cumprisse a lei também seria condenado se não fosse a graça de Deus. Essa é a mensagem de Paulo. Quem quebrasse a lei deveria ser condenado, mas também quem cumprisse a lei também deveria ser condenado, se não fosse a graça de Deus já transmitida lá na antiga aliança por meio dos sacrifícios, das ordenanças e de todo aquele simbolismo, aquela tipologia que apontava para Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, nós vamos ver a progressão dessa mensagem e a beleza que é esta carta de Paulo aos Gálatas. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Evangelho é o chamado da graça, e o chamado da graça é por meio do Evangelho. É isso que a carta de Paulo está dizendo. O Evangelho é o chamado da graça, e o chamado da graça é por meio do Evangelho. Do verso 1 ao 5, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho é esse chamado da graça de Deus, e o chamado da graça de Deus é por meio do Evangelho, porque ninguém escolhe ser discípulo de Jesus Cristo por si mesmo. Na verdade, nós não escolhemos, nós somos escolhidos, e a iniciativa é sempre da graça de Deus. E o ser humano está profundamente imerso nos seus pecados, incapaz de sair dessa situação por si mesmo, a não ser que, enfim, a graça divina o alcance e o restaura. Então, meus irmãos, é preciso reconhecer a dimensão e a profundidade da miséria humana, bem como a necessidade radical da graça divina que livremente atua em nosso favor. E não há não há nada no ser humano que o torne merecedor da salvação. Não há nada que ele possa fazer pela sua salvação. Por isso, ele diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esta é a maravilha do Evangelho. O Evangelho é o chamado da graça, e o chamado da graça é por meio do Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, o Evangelho sem a graça é outro Evangelho. O Evangelho sem a graça é outro Evangelho. Por isso, no verso 6, ele diz o seguinte, admiro-me de que vocês estejam abandonando, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Somente a graça de Cristo, meus irmãos, é o verdadeiro Evangelho. A graça é a verdadeira mensagem do Evangelho. Pois a graça é libertação em todos os sentidos. É libertação do poder do pecado, é libertação da condenação do pecado, é libertação da condenação de Deus, é a libertação da ira de Deus, é a libertação do medo de se aproximar de Deus. E quem prega o Evangelho do mérito, não está pregando o Evangelho. Quem prega o Evangelho sem a graça, não está pregando o Evangelho. Na verdade, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho original, ele é difícil, porque ele parece ser fácil demais, porque ele não tem as obrigações de uma norma para que a pessoa agrade a Deus. Ele não tem, digamos assim, a obrigação de uma norma para a pessoa ser salva, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai nos santificar, é Ele que vai colocar em nós o desejo de fazer as coisas corretas, certas e agir bem, e então agradar a Deus. É mais fácil criar um evangelho próprio. Por isso existem variadas versões do evangelho. Existe o evangelho pentecostal, existe o evangelho neopentecostal, existe o evangelho reformado, renovado, neo-reformado, evangelho social, conservador, liberal. Existe o evangelho para o negro, para as mulheres, para o europeu, para o africano, para o latino-americano. Na verdade, todos esses são falsos evangelhos, porque o evangelho, meus irmãos, são para todos esses. O evangelho
ele é católico, ele é universal, ele é para todos os cristãos, para todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. E outro dia, por exemplo, eu vi um pastor bem conhecido dizendo que não existe ortodoxia. Mas sim, a ortodoxia é necessária, porque a ortodoxia é a linha que define historicamente o Evangelho. No meu entendimento, Nicéia é o eixo histórico da fé ortodoxa. O Nicéia, então, seria o eixo central por onde a ortodoxia caminha. Humanamente falando, é nesta linha que nós devemos nos manter. Manter nossa fé em Deus como Criador de todas as coisas, manter nossa fé na Bíblia como Palavra de Deus, na Santíssima Trindade, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na vida eterna, no perdão dos pecados, no batismo como afirmação da identidade cristã, na igreja como comunidade dos salvos. O restante, meus irmãos, é onda que se afasta da margem da ortodoxia. Mas também nem tudo que se afasta desta linha nociva danosa ou é apostasia, desde que não contraria esta linha, esse marco divisório. Então estas afirmações deveriam bastar para criarmos um cristianismo prático e devocional, estas declarações de fé que eu citei. Mas as pessoas querem mais, as pessoas não se contentam, elas não estão satisfeitas com o Evangelho, elas não estão satisfeitas com a simplicidade do Evangelho. Na verdade, elas nem procuram saber sobre a simplicidade do Evangelho. Elas querem o Evangelho da prosperidade, elas querem o Evangelho do sucesso, elas querem o Evangelho das curas, elas querem o Evangelho do poder, das manifestações, dos sinais, das maravilhas, dos dons sobrenaturais, da subida ao monte, da descida do fogo, das revelações, das visões, do Deus serviçal, da igreja incendiada, da noiva que pega fogo. Elas querem tudo isso e aí vão se afastando da simplicidade do Evangelho. Em terceiro lugar, outro Evangelho é maldição. Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz: mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu que vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos agora, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, seja maldito. Esta é a declaração de Paulo sobre a ortodoxia. Como nós já dissemos, meus irmãos, se alguém anuncia um evangelho diferente, e Paulo fala isso, seja amaldiçoado, seja anátema. Pregar outro evangelho é maldição, porque é pregar condenação. Quem prega outro evangelho não prega salvação, mas prega condenação. Quem está pregando outro evangelho não está pregando a salvação, mas condenação às pessoas. Não está pregando libertação, mas está condenando, amarrando as pessoas aos seus pecados. Está pregando um engano, pois está mantendo as pessoas nas suas prisões. Está deixando as pessoas no estado em que se encontram. Quem prega outro evangelho amaldiçoa as pessoas e amaldiçoa a si mesmo também. O maior inimigo, irmãos, o maior inimigo do evangelho não é o comunismo. Não é a falta de liberdade religiosa, não é o governo, não é o Estado, seja qual for. São inimigos do Evangelho, mas não é o maior inimigo do Evangelho. A igreja pode viver em qualquer sistema. Foi assim na história toda, sempre foi assim. Irmãos, o maior inimigo do Evangelho é o falso Evangelho, porque este perverte o Evangelho, porque este deturpa o Evangelho, porque este anula o verdadeiro Evangelho. E em quarto lugar, meus irmãos, o Evangelho prega a justificação pela fé e não pelas obras. Em Gálatas capítulo 2, verso 16, porque então, a partir do verso 10 em diante, Paulo vai falar então de quem ele era, de onde ele veio, por que ele deixa de pregar aos judeus e passa a pregar aos gentios, porque ele entende que há essa necessidade de pregar o evangelho às nações, e as nações ficariam desobrigadas, então, de cumprir todas aquelas ordenanças
rabínicas, e eles deveriam entender que a lei não salvaria, e que a lei não salvava, mas quem salva é a obra de Jesus Cristo na cruz. Então, no capítulo 2, verso 16, ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém. Esta é a palavra de salvação. A lei não pode salvar, as obras da lei não podem salvar, as obras da lei não justificam ninguém. E o verso 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. E ele vai continuar afirmando a justificação, não por obras da lei, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho então é a palavra de salvação, porque diz que o Salvador veio ao mundo, que o Salvador chegou para salvar, que a morte de Cristo levou a nossa condenação, que a morte de Cristo levou a nossa culpa, e que a morte de Cristo é suficiente para Deus nos declarar justificados, nos declarar justos. Nós não somos justos, mas Deus coloca em nós a justiça de Cristo. Nós não somos bons, ninguém é bom, mas Deus declara sobre nós a bondade de Cristo. Nós não somos santos, mas Deus coloca sobre nós a santidade de Cristo. A justificação não é mérito nosso, mas é a justiça de Cristo, mérito de Cristo. Por isso o Evangelho prega o mérito de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre nós, mas sobre Cristo nos salvando, sobre Cristo nos regenerando, nos santificando, nos justificando, nos perdoando. O Evangelho prega a salvação do pecador pelos méritos de Cristo, e é por meio de Cristo que Deus nos aceita. Por isso, meus irmãos, em quinto lugar, o Evangelho é Cristo nos libertando da condenação da lei. O verso 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Verso 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui está a grande declaração do Evangelho. A salvação, meus irmãos, é mediante a obra de Jesus Cristo. Por isso, Paulo está libertando, está dando um grito de libertação, que o Evangelho, meus irmãos, nos liberta do legalismo. Que é o legalismo? O legalismo é justamente essa ideia de que os judeus tinham, de que a salvação em Cristo Jesus era unida às ordenanças da lei, às ordenanças rabínicas, e Paulo está dizendo que não, que aquelas ordenanças não salvam, que é Jesus Cristo que salva, é a obra de Jesus que salva, não é o cumprimento da lei que salva, mas é a fé na obra de Jesus. E aqui é que Paulo fala, meus irmãos, da diferença entre a graça e o legalismo. O legalismo nos manda fazer coisas para agradar a Deus. Óbvio, meus irmãos, que há coisas que nós fazemos que agradam a Deus, mas é porque o Senhor nos alcançou com graça antes. O legalismo nos manda fazer essas coisas para a salvação, para conquistar o favor de Deus. O legalismo nos manda guardar a lei para sermos aceitos por Deus. E a graça nos liberta e nos mostra o caminho da liberdade, que não é a lei que nos salva, mas é a graça de Deus que nos salva, então nos mostra o valor da lei que nos santifica. E o Evangelho é a liberdade, e por isso a gente chama a liberdade do Evangelho. A liberdade de servirmos a Deus por amor e gratidão por tudo que Ele fez por nossa salvação. E a mensagem aos Gálatas é tudo que o legalismo não quer ouvir.
O legalismo é a salvação por meio de obras meritórias. O legalismo é a salvação por meio de obras meritórias. A graça é a salvação unicamente pela fé nos méritos de Cristo. Essa é a diferença. A lei procurava nos condenar, a lei nos matava, porque porque quem quebra a lei merece a condenação, mas Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Ele não quebrou a lei, mas ele morreu como se tivesse quebrado a lei. Ele morreu como um transgressor da lei. Por quê? Porque ele assumiu o nosso lugar. O pecador deveria morrer por ser o transgressor da lei, mas Jesus morreu no lugar do pecador, mas não de todos os pecadores, mas daquele pecador que está em Cristo Jesus. Aquele pecador que crê em Jesus Cristo, que está incluído em Cristo. Então ele está cumprindo a lei por meio de Jesus Cristo, porque ele assumiu o nosso lugar. Qual é a função da lei? Meus irmãos, a função da lei é Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos cumprindo a lei. A lei está sendo cumprida por nós, por meio do nosso substituto. Por isso nós precisamos estar em Cristo, crer em Cristo, seguir o Senhor Jesus Cristo, crer na obra de Jesus Cristo. Porque agora a lei não pode mais condenar o pecador que está em Cristo, porque a lei já matou a Cristo. Agora o pecador está livre da condenação da lei. A lei já nos matou. A lei já nos matou. Eu já estou morto para a lei, porque Jesus Cristo morreu em meu lugar. A condenação já foi cumprida. Agora o pecador está livre da condenação e pode viver sem medo da condenação. Ele é um salvo. Ele é um salvo. Quem está em Cristo é salvo. Deve viver como um salvo. Deve pensar como um salvo. Deve agir como um salvo. Esta é a alegria da salvação, esta é a paz da salvação, porque agora a lei é aliada e não é mais inimiga. Agora cumprir a lei é um prazer e não um jugo, porque Cristo Jesus é a nossa lei, Ele é a lei e Ele cumpre a lei. E eu quero ir para o final, meus irmãos, fazendo algumas aplicações para a nossa vida, para ver onde nós estamos com relação a isso tudo. E a minha aplicação são duas perguntas iniciais. Como você vive o Evangelho? Qual é a sua visão do Evangelho? Porque nem sempre é fácil escolher viver sem a lei, porque a lei supostamente facilita as coisas. As leis sobrepõem a ética, cobre de razão quem acha que sabe mais da lei do que o outro. Ou seja, é muito mais fácil, parece, ser salvo cumprindo algumas regras que as pessoas minimamente dão. Mas a própria Escritura diz, se você quer viver pela lei, tem que cumprir toda a lei. Se quebrar um só padrão, uma só ordenança, quebrou todas. Mas é mais fácil as pessoas estipularem regras. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós somos livres das regras, como toda a carta de Colossenses vai dizer isso. Não é livre de cumprir regras, mas sim de cumprir regras pelo motivo da salvação, como critério para a salvação. Agora nós em Cristo Jesus, nós cumprimos satisfatoriamente, de forma feliz e alegre, qualquer tipo de ordenança que seja menor do que estar em Cristo Jesus, e todas são. Minha segunda pergunta é: qual é a sua posição em Cristo? Qual a sua posição em Cristo? Paulo, no verso 20 do capítulo 2, diz: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, vivo no corpo, vivo pela fé, a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, como viver os princípios da lei de Deus? Como um jugo ou como um prazer? E a maioria dos cristãos não sabe o que é viver com prazer no Evangelho. A maioria dos cristãos não sabe o que é viver com prazer no Evangelho. Uma vez escravo, sempre escravo. E este prazer no Evangelho deve nos levar a uma devoção prazerosa. Ser um cristão, a cumprir o Evangelho
cumprir a lei, ler o Salmo 119, ler o Salmo 19, ler os 10 mandamentos, deve ser o prazer do cristão. Agora, a lei dá prazer, o evangelho dá prazer, a vida dá prazer, viver o evangelho, entender o evangelho, nos leva a uma devoção prazerosa, feliz, livre, liberta, uma vida de plena satisfação em Deus. Que Deus abençoe a vocês no entendimento do evangelho. Senhor Deus eterno, nós queremos te dar graças, te bendizer por tua palavra, que nos toca, que nos renova, que nos alegra, que nos deixa felizes, e nos deixou felizes hoje, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós, para que a igreja glorifique o teu nome, para que a igreja viva essa devoção prazerosa, este prazer no evangelho, esta alegria de sermos cristãos e de termos a salvação em Cristo. Oramos em nome de Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo rendemos glória. Amém. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benevolência. Estamos chegando ao final da nossa transmissão e nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Nosso endereço é na rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Meus irmãos, logo estaremos retornando nossos cultos presenciais. Logo vamos fazer um aviso, nós estamos... já teríamos as condições de fazer, mas por algumas questões ainda pendentes, a gente ainda não fez decisão do dia correto. Mas uma das coisas que a gente precisa é que os irmãos entendam que a gente tem alguns irmãos que ainda não poderiam vir, e nós estamos abrindo mão, os que podem, abrindo mão em favor desses irmãos, que nós não gostaríamos de voltar aos cultos deixando vários irmãos para trás. Então, nós estamos abrindo mão. Daqui um pouco, esses irmãos, né, que não podem, abrirão mão em favor daqueles que podem. Mas aí nós ofereceremos o culto, né, ao vivo, e essa é uma das condições da nossa volta, transmitir o culto ao vivo, e nós estamos viabilizando isso, então aguardem notícias e tenham paciência. Eu quero também, antes de fazer a oração do Pai Nosso, solicitar aos irmãos, né, continuem contribuindo com a capela, entre em contato. Nós estamos mantendo, graças a Deus, né, que vários irmãos nesse período mantiveram suas contribuições, por isso a gente
tem para onde voltar daqui um pouco, né? O nosso prédio está aqui, a gente tem pago nossas contas aqui. Então, o meu incentivo é para que os irmãos continuem contribuindo, entre em contato conosco e também continue doando cestas básicas, porque isso é extremamente importante. Irmãos, nós não podemos ficar sem, porque várias famílias estão sendo atendidas com estas cestas básicas. Vamos orar o Pai Nosso então, orem comigo, o texto do Pai Nosso também vai estar na tela, mas orem comigo o Pai Nosso e depois oração intercessória para o final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Deus Criador dos céus e da terra, nós te bendizemos. E agora, Senhor, eu te peço que a tua bênção seja com todos, esteja com todos, Senhor. Aos grandes, aos pequenos, aos mais velhos, aos mais novos. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas crianças, livra-os do mal, livra-os do maligno, que a tua boa mão seja com todos, Senhor. Que haja cura para os doentes, que haja provisões para os necessitados, que haja paz para os angustiados, Senhor. Que todas as tuas provisões, Senhor, estejam sobre todos que estão orando neste momento. Que a tua boa mão seja com todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que a nossa casa seja abençoada, que os mais velhos sejam abençoados, que os casais sejam abençoados, que as famílias sejam abençoados, que os solteiros sejam abençoados, que as crianças sejam abençoados, Senhor, que o teu nome seja exaltado, que a igreja seja abençoada. Meu Deus, nós oramos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Fiquem em paz, vivam na paz e que Deus abençoe a semana de todos e até o próximo domingo. Amém. Pela manhã te buscar.